passado. O presente ele é tão curto que nós nem conseguimos se dar conta dele. Mas o futuro é algo que nós almejamos. E quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele está dizendo para nós, Ele tem a dimensão de todo o tempo na frente dele. E Ele sabe quem você vai ser. Ele sabe o que Ele vai te tornar. E Ele sabe o que vai acontecer na sua vida. Ezequiel, quem foi Ezequiel? Um profeta. E um dos profetas maiores, por tamanho de livro, não por questão pessoal ou interior, nada disso. Quando se fala profeta menor e profeta maior, está falando sobre quantidade de capítulos escritos por cada um desses profetas. Alguns escreveram 2, alguns escreveram mais, e aqueles que têm mais capítulos é esse considerado profeta maior. E Ezequiel, o livro de Ezequiel, é um dos mais cronológicos, é um dos mais cronologicamente ordenados da Bíblia. Você vai perceber que Ezequiel vai profetizar um tempo, e o contexto em que ele entra é um tempo de exílio, quando foi exilado Joaquim, o rei de Judá, nos anos 597, mais ou menos 598 a.C., Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. E invadindo Jerusalém, ele vai tomar para si rei Joaquim e 10.000 cidadãos daquele reino, daquele povo, e vai levar em exílio para Babilônia. E é interessante entender isso, porque o tempo e a circunstância que Ezequiel profetiza, e nós não vamos ver isso somente na vida de Ezequiel. Se você ler a vida de Jeremias, você vai perceber um tempo de crise, porque no tempo de crise Deus levanta um profeta. Deus sempre tem algo para falar com o povo, por mais que o tempo e a circunstância seja contrária daquilo que a gente entende do que é bom, daquilo que a gente entende do que é correto. Mas é interessante porque foi falado aqui nessa noite, a Ellen falou sobre sacerdote e profeta. Ela falou sobre ser sacerdote. O que é ser sacerdote? É levar o povo diante de Deus. O sacerdote tinha a missão de levar o povo a Deus. Os pecados, as orações, as súplicas diante do Senhor. E também incluindo ele próprio, porque ele fazia parte desse povo. E o profeta, ele tinha a missão de trazer o povo, de trazer Deus ao povo. Ou seja, ele ouvia as coisas acerca de Deus e ele ministrava ao povo. Antes não se tinha a presença permanente do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, porque não tinha essa liberdade que nós temos de orar onde estivermos e ouvir a voz dele de qualquer forma que ele quiser falar conosco. Antes era assim: aos nossos pecados, eu vou lá no sacerdote, eu vou oferecer o que é necessário de acordo com a lei, eu vou entregar, ele vai oferecer sacrifício, ele vai oferecer a oferta, e lá vai ser queimado, vai chegar como cheiro suave nas anilhas de Deus, o Senhor vai me perdoar. E quando for para saber algo da parte de Deus, eu sei que um profeta virá falar acerca das coisas do Senhor. Mas olha para você ver o tempo e olha para você como que mudou. Quando Cristo vem, Ele traz o tempo de graça para nós. Então com Ele, após Ele subir aos céus novamente, Ele vai dizer: vocês não ficarão órfãos, porque eu vos darei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele estará convosco, e Ele falará com vós. E Ele trará poder para vocês. Por isso que o Senhor disse: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Hoje eu e você temos uma facilidade tão grande. Nós temos algo tão poderoso que é um livre acesso a um lugar que antes era restrito. E quando se fala de Ezequiel, então, nós podemos perceber um profeta que também tinha linhagem sacerdotal na sua casa. Ezequiel, filho de Buzi, ele também, seu pai Buzi, era sacerdote. Então nos dá a entender que como o pai dele era sacerdote, logo chegando à idade que era devida para se oferecer, para se exercer, na verdade, o ministério sacerdotal, Ezequiel iria exercer. Geralmente, se você ler lá em Números, no capítulo 4, no versículo 3, você vai perceber que Números fala que chegando aos 30 anos, o homem que é de família sacerdotal, ele vai exercer então a função de sacerdote. Então antes dessa idade, nenhum homem podia exercer sacerdote. Ele não podia exercer o que era o ministério sacerdotal. E você vai perceber também
que Ezequiel, quando é chamado pelo Senhor, ele vai ter exatamente a idade de 30 anos. Quando você lê o capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, ele vai dizer que no 30º ano, e ele vai falar até o mês, se você ler e acompanhar, você vai entender. Ezequiel é chamado já no exílio. Ele foi levado na segunda leve com mais de 10 mil cidadãos para a Babilônia, para ser exilado. E por qual era esse motivo? Qual é o motivo do exílio? Já se falava, o Senhor já tinha orientado o seu povo, a desobediência levou eles mais uma vez para a escravidão. O povo de Israel, que outrora foram escravizados pelo povo por Faraó, pelo Egito, e ficou cerca de 400 anos em cativeiro, trabalhando, escravos, e o Senhor trouxe a promessa para Abraão, que revelou Isaac, que trouxe a libertação do povo, agora mais uma vez está submetido a um exílio. Imagina a situação do povo, imagina o sentimento do povo. Alguns já nem ligando mais, não faz importância, porque eles estavam tão desorientados, eles estavam tão despertos acerca da vontade de Deus, estavam vivendo uma vida de desobediência e afastados daquilo que o Senhor tinha para eles. Mas quando eles caem no exílio, então parece que o senso de responsabilidade vem sobre eles. E eles entendem, na verdade, ainda muitos ficaram meio que dispersos acerca disso. Mas e aí? O exílio é real, não tem como fugir. E Ezequiel está lá. Ezequiel é um dos levados. Ezequiel é um dos exilados. E a palavra vai dizer que com 30 anos o Senhor chama ele. E chama ele para o ministério de profeta. Ah, mas agora um homem que seria sacerdote, que vinha de linhagem sacerdotal, agora vai ser profeta. Ele vai liberar algo da parte do Senhor para um povo específico, o povo de Judá. Nesse tempo o reino norte já tinha sido destruído pelos assírios. Nesse tempo apenas Judá ainda era o povo que estava como nação ali. O reino norte já quase que não era falado mais. Mas o reino de Judá então, quando Nabucodonosor invade, se você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 10 até o 17, você vai ver que lá, e Nabucodonosor invadindo Jerusalém, cercando a cidade, leva Joaquim aprisionado, exilado, e com ele 10 mil cidadãos. E a palavra de Deus vai dizer que eram os mais nobres. Eram os mais nobres. Eram os de status, condições. Eu imagino que Nabucodonosor, na visão de montar um império enorme babilônico, ele queria o quê? E com essa leva, quem vai? Daniel e aqueles 3 jovens que também nós conhecemos. E é nesse mesmo tempo que Daniel é levado, Ezequiel também. Só que eles estão no mesmo tempo profetizando em lugares diferentes, no mesmo reinado, no mesmo lugar, na mesma nação que era Babilônia. E Ezequiel está onde? Ele está perto do rio Quedar. Quando o Senhor chama ele e dá visões a ele. E é interessante porque quando Ezequiel é chamado pelo Senhor, na idade de 30 anos, a palavra de Deus diz que ele viu coisas e a mão do Senhor veio sobre ele. Você vai ver muitas vezes a expressão que a mão do Senhor veio sobre ele, ou que o Espírito, que Deus o levou em Espírito. E você vai ver também uma expressão dita muitas vezes, cerca de 100 vezes no livro de Ezequiel, que é Filho do Homem. E essa expressão revela tudo sobre quem era o profeta, porque apesar, mesmo sendo profeta, ele ainda era filho do homem. Isso revela que, mesmo que o Senhor apoderasse dele para fazer tal obra, ele precisava reconhecer que ele era todo de Deus. Assim como eu, assim como você. Sabe, é importante, independente do ministério que o Senhor nos confia, ou daquilo que Ele nos chama para fazer, sermos conscientes do nosso tamanho diante de Deus e da nossa dependência de quem Deus é. Ezequiel está lá, e se você perceber, ler o livro, se você for observar também, se formos fazer um esboço acerca desse livro, vamos ter algumas divisões
que a primeira delas é o juízo. O Senhor vai trazer então uma palavra de juízo para aquele povo. O Senhor vai falar o porquê do exílio e uma palavra de juízo para eles. Em segundo lugar, vai vir então a palavra de castigo e destruição das nações que oprimiram o povo, das nações estrangeiras pagãs. O Senhor trouxe uma palavra na boca de Ezequiel de destruição e castigo. E em terceiro, o Senhor vai trazer uma palavra de restauração. E isso me encanta, porque apesar da desobediência do povo, e mesmo Deus liberando algo, uma palavra de juízo sobre o povo, Ele ainda vai dar uma esperança para o povo. E sabe, talvez a gente veja a situação e pense, só pode ser juízo de Deus. Só pode ser o mundo tendo e começando a experimentar uma parte do que é a justiça de Deus, acerca das nossas desobediências, acerca do que o homem está afastado de Deus e não quer se render e se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. Mas eu quero te dizer que mesmo diante de uma situação de destruição, há uma palavra de esperança de Deus. E há uma palavra de esperança liberada dele. E a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança não é algo, mas ela é alguém. E ela está revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus vai dizer que Cristo é a âncora da alma segura e firme. Ele é a esperança viva. Então, se você procura uma palavra de esperança para os dias atuais, eu quero te dizer, Cristo Jesus é a palavra de esperança. É a esperança dos dias atuais e de todos os tempos até a consumação. Quando você chegar em alguém te disser, me diga uma palavra de esperança porque eu estou desesperada, você diz, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Se você quiser, faça parte também do povo, da nação, daqueles que são ovelhas, daqueles que são servos, daqueles que são amigos de Deus. E então, depois de saber quem foi Ezequiel, saber o tempo que ele profetizou, lá no capítulo 29, versículo 17, você vai ver a duração do ministério de Ezequiel. Vai falar lá o último oráculo que ele fez no reinado de Joaquim. Então, o ministério de Ezequiel começa aos seus 30 anos, cerca de 5 anos depois do exílio. Então, cerca de 25 anos, Ezequiel é levado a exilar da Babilônia. Com 25 anos, ele é levado ao exílio. E com 30 anos, o Senhor o chama para o ministério de profeta. E quando o Senhor o chama, esse ministério de profeta, tudo que ele falou, dura cerca de 26 anos. Mas não quer dizer que ele morreu nesse tempo. Mas é só para entendermos um pouco sobre o ministério de Ezequiel. Então, cerca de 22 a 23 anos dura o ministério. Eu falei 26, mas é 23. E você vai entender então que, mais ou menos com seus 53 anos, ele viveu até essa idade, ministrando, fazendo parte desse ministério, sendo profeta daquele povo, mas viveu mesmo, nós não sabemos a idade correta que ele viveu, ou que época, ou em que idade ele morreu. Mas pensando e sabendo quem foi o profeta, nós vamos falar agora de algo específico e de uma visão específica que Ezequiel teve, que é Ezequiel 47, o capítulo 47. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel teve uma visão de um templo e que das suas portas, do seu altar, debaixo desse templo corriam águas. É interessante porque, se você for parar para pensar, a visão relacionada à restauração e relacionada a isso não começa aqui, começa em Ezequiel 40. Ele vai ver lá o templo. Mas Ezequiel 47 é uma parte específica e uma parte da visão que Ezequiel teve. E vamos compartilhar rapidamente, porque as horas não esperam, um pouco sobre a visão de Ezequiel, a profecia, o que ele escreve acerca dessa visão, e nós vamos trazer então, de forma figurativa, vamos trazer uma analogia do que significa essa visão. Porque se você for analisar literalmente o texto, você vai perceber que isso tem a ver, de acordo com os estudos teológicos, acerca do milênio, algo relacionado também, muito ligado às profecias apocalípticas, mas se analisarmos de uma forma analógica, se nós analisarmos de uma forma que o Senhor, que não só no literal no que o texto diz, mas na revelação do Espírito Santo, nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para nós e Ele quer dizer para nós, através desse texto. Ezequiel 47
Ezequiel tem a visão do templo. E na visão que ele vê águas que correm debaixo do templo. E estudando a palavra do Senhor e analisando aquilo que a palavra do Senhor diz, eu percebi que falar de templo, nessa época, se você parar para pensar em Ezequiel 47, no tempo que ele escreve este capítulo, Jerusalém já tinha sido destruído. O templo, considerado o templo de Salomão na época, já estava assolado. Então, certamente que ele não falava de um templo comum, de um templo feito por mãos humanas. Se nós pensarmos em templos, é ampla demais relacionado a Deus. Templo, o que é templo? Mas vamos ficar aqui agora num templo relacionado a corpo. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo, correto? E Cristo vai afirmar lá em João capítulo 2 que Ele era o templo. E é por isso que quando Ele está corrigindo o povo, os judeus, que fizeram da casa dele um comércio, que colocaram à venda as coisas na casa dele, Ele diz assim, olha, destrua esse templo que em 3 dias eu vou reerguer. E eles ficaram assustados. Os judeus se questionaram, mas com 46 anos foram levantados, e ele diz com 3 dias. Mas a palavra do Senhor diz, João, Evangelho de João, capítulo 2, se eu não me engano, a partir do versículo 22. Ele não estava falando daquele templo, ele estava falando do seu corpo. Porque ele sabia que ele morreria, mas ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Então, se nós pararmos para pensar em templo como Cristo, nós vamos entender então a visão que Ezequiel está tendo. Ele está vendo um templo, e eu quero falar para você, eu quero que você imagine comigo agora, Ezequiel vendo Cristo, como Cristo sendo o templo que flui águas sobre ele. Ele vai completar o texto, ele vai falar um pouco sobre que essas águas fluíam por debaixo desse templo do altar. Mas isso também me remete a Deus, a quem Deus é e ao quanto Ele é soberano. Imaginar águas que saem de baixo ou águas que fluem nesse templo. Eu lembro não somente do que Cristo falou em João capítulo 2 acerca do templo, de que Ele é o templo, de que o corpo dele era esse templo, mas do que Ele vai ministrar a uma mulher samaritana. Porque ele chegando para ela e pedindo ela de beber, ela vai ficar assustada. Nós conhecemos bem a história, mas ele vai dizer assim, olha, se tu pedisses águas a mim, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias água, e eu te daria água viva. De onde ele tiraria essas águas? E esse é o questionamento da mulher. Mas ele era o templo que fluía águas, e ele podia fluir águas eternas na vida dele. Então, para pensar agora em Cristo como um templo, e que dele jorra águas de vida. E é interessante porque tudo se resume a Cristo. E tudo vai a Cristo. Porque se Ele é um templo, Ele também é água viva. E a palavra de Deus fala isso. E é interessante porque se nós pararmos para pensar em Cristo como templo e essas águas que fluem, o que seriam essas águas? Palavras de vida eterna que fluem para dentro de nós. Ou que fluíam nesse texto, nessa profecia. Essas águas saíam debaixo do templo. Elas fluíam do templo. E alguém fez Ezequiel passar por essas águas. Vamos imaginar agora essas águas e um homem, em outras versões fala varão. E vamos imaginar esse varão, esse homem que conduz o Espírito Santo de Deus. Ele vai conduzir alguém a águas. E essas águas têm níveis diferentes de profundidade. Imagina agora eu e você. Imagina a nossa vida com Deus. Imagina os processos de vida com Deus. Imagina a caminhada que eu e você temos em Deus e no propósito que Ele tem para nós. Então agora eu vejo um rio e eu vejo alguém, eu e você, tendo que passar por águas. E essas águas revelam níveis diferentes de profundidade. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos dias é de águas profundas
maiores do que o que nós estamos. Porque nós ficamos tanto tempo pensando no que o Senhor fará na nossa vida, mas pouco tempo entendendo que eu tenho que andar por essas águas. Eu tenho que avançar naquilo que o Senhor colocou e ordenou sobre mim. A primeira medida, você vai ver que aquele homem tinha um instrumento para medir. E quem mede dá legalidade de se passar. Ezequiel vai ser claro, ele vai dizer que ele entrou por uma porta, mas saiu por outra. De acordo com estudos, fazia-se isso no templo. Quem tinha intenção de adorar, ele entrava por uma porta, mas pela outra ele saía. E quem vem na intenção de adorar, ele entra da forma que deve se entrar e sai da forma que se deve sair. Mas quem vem apenas para ver ou observar, ele entra e sai da mesma maneira. Isso são coisas que no texto se revela a palavra do Senhor. E naquilo que diz a palavra do Senhor, nós podemos tomar lições para a nossa vida. O Senhor, Ezequiel vai escrever então que este homem, ele veio e ele mediu 1000 côvados. E essa era uma medida usada na época. Se você converter isso para metros, cerca de 500 metros representa, mas isso não é importante. Eu quero que você entenda que é um homem que está medindo águas para alguém passar. Eu quero que você entenda que há alguém chamando o outro, há um homem, há um varão que chama Ezequiel a passar pelas águas. E olha que interessante, porque a primeira medida vai falar sobre águas no tornozelo. E o que me faz pensar em tornozelo? A ligação do pé e da perna. E o que é água nos tornozelos? É raso? É, mas é início de alguma coisa. É raso? É, mas revela que alguém foi capaz de pelo menos colocar os pés em água. Porque quem está na margem pode pensar, mas ele vai molhar só os pés. Mas quem está com os pés na água vai perceber que ele vai um pouco mais. Porque as águas que ele passa é diferente de todas aquelas que ele já pisou. Ezequiel está ali, ele está diante do rio e ele vai dizer que o homem mede 1000 côvados. E quando ele passa por essa medida, ele vai alcançar um nível águas pelo tornozelo. Isso me faz pensar de uma pessoa que está no seu início de caminhada. Isso me faz pensar de uma pessoa que às vezes está no seu tempo de conversão, acabou de se entregar a Cristo, mas é alguém que decidiu colocar o pé nas águas que Cristo, nas águas que é o Espírito de Deus. E é interessante porque ele vai andar, e quando se fala de tornozelos, a gente lembra de equilíbrio. Porque se isso aqui, quem já torceu o tornozelo sabe que se você pisar, você vai desequilibrar porque dói. De alguma forma, isso vai falar pra gente de alguém que tem equilíbrio, de alguém que sabe que está com as águas pelos tornozelos, mas está adquirindo equilíbrio diante de Deus. E tudo começa com que alguém que está firmando a sua casa e sabe que o lugar é sólido. Que lugar é esse? Cristo disse: construir a sua casa na rocha que sou eu. Se a sua casa, que é você, a sua vida, está firmada na rocha que é Cristo, então você está firme e equilibrado nele. Mas esse homem, esse varão não vai ficar só nisso, ele vai medir mais 1000 côvados e Ezequiel vai passar por essa medida e as águas vão chegar nos joelhos. E joelhos nos remete força, mas também fraqueza. Porque uma pessoa que tem fraqueza, os joelhos dela muitas vezes são trêmulos, ela não consegue firmar muito porque os seus joelhos doem. Mas força também, porque o joelho ele vai equilibrar e ele vai ser um pilar entre o nosso corpo. E o que me faz pensar em joelhos? Se nós pensarmos em uma visão espiritual, vai me falar de uma pessoa que agora entrou em uma vida de oração. E isso revela o que é a humildade de se render diante de Deus. Águas nos joelhos vai me falar de alguém que sabe que é nos joelhos que ele está
ligado, que é nos joelhos que ele está firmado, que na verdade a sua força não vem às vezes do seu pé firmado no chão, mas dos seus joelhos dobrados. E quem dobra joelhos, quem se prostra de joelhos diante de Deus, ele está em um nível mais alto de quem permanece em pé. Porque eu prefiro estar prostrada diante de Deus do que em pé diante dos homens. Eu prefiro estar de joelhos diante de quem Cristo é, do que a palavra dele me diz, do que estar no mais alto lugar feito por mãos humanas. É nos joelhos que se revela a nossa limitação e dependência de quem Deus é. Porque quando eu me prostro diante do Senhor, eu vou então mostrar, eu vou então entrar em nível de humildade diante dele, de prostrar. E eu vou ter ali que suplicar ao Senhor e de alguma forma orar a ele. E é interessante porque Ezequiel está passando por medidas. E isso me faz pensar de alguém que respeita medidas. Olha que Ezequiel está sempre dizendo sobre um homem, um varão que está medindo as águas e está fazendo ele passar. Isso me faz pensar que ele só vai até onde alguém já mediu para ele. Olha que interessante, porque nós estamos em um ambiente, nós vivemos uma vida para o Senhor, nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós precisamos estar dispostos a caminhar nas medidas que Ele nos ordenou. Porque não é sobre velocidade de onde se chega, mas é sobre chegar direito. Sabe, não é sobre alcançar lugares com pouco tempo, mas é com muita estabilidade. E a estabilidade que nós encontramos está na palavra de Deus. Ezequiel vai respeitar medidas. A palavra de Deus diz que ele vai dizer assim: e mediu e me fez passar. E isso me faz ficar maravilhada com o texto, porque me fez passar é de alguém que mede algo, mas que te leva diante dessa medida. Me fez passar. Ele me fez passar. Porque aquele que mede, ele também te acompanha na caminhada. Ei, quando você entregou a sua vida para Cristo, Ele não só está disposto a medir níveis maiores de profundidade para você, mas Ele está passando com você. Ele está andando com você sobre as águas. Ele está indo, e esse é o caminho. Alguém que anda não está preocupado com a velocidade, porque se tivesse, correria. Mas alguém que anda está preocupado com a constância de não se cansar diante do caminho e parar. Aleluias, glória a Deus. Você está entendendo o que o Senhor quer dizer para você? Não é sobre correr nas águas que eu medi para você. Não é sobre correr na caminhada. Não é sobre se fadigar pensando eu preciso chegar lá, eu preciso alcançar lá, porque já tem gente na minha frente. É sobre andar com o Senhor. É sobre vida de constância com o Senhor. Não é sobre velocidade para se chegar em um nível que você vai parar. É sobre andar em constância em níveis que Ele mediu para você. Aleluias. Ele vai andar, ele vai mostrar que o negócio dele não é o tempo, não é a velocidade. As águas estão ali diante dele. E alguém que mediu águas o fez passar. Aquele que deu medidas também caminhou com ele sobre as medidas. É interessante porque Cristo vai revelar coisas sobre nós, mas Ele vai garantir que está conosco naquilo que Ele nos entrega. E naquilo que Ele nos ordena fazer. Porque medir águas é ordenar que alguém passe. Você não concorda comigo? Mas a ordem de quem te faz, a ordem que alguém te faz de passar, é o mesmo que ordena, que te faz caminhar e te leva por onde você ir. Aí Ezequiel, ele vai entender e ele não vai desvalorizar os processos, porque a gente costuma gloriar as chegadas, mas muitas vezes os processos ficam esquecidos. Só que os processos dizem mais do que nós somos, do que aonde nós chegamos. As cicatrizes dizem mais de quem nós somos do que, às vezes, a fala do testemunho que a gente tem. Sabe, eu dizer para você,
Se alguém chegar aqui hoje e dizer para você que sofreu um acidente, ou que por um momento da sua vida, longe dos caminhos do Senhor, ele tomou 20 tiros, supondo, isso já aconteceu, e sobreviveu, você vai querer ver as marcas. Porque alguém que mostra marcas revela algo específico do processo que ele passou. Sabe, as marcas falam mais de nós. As marcas revelam mais de quem nós somos. Às vezes você está aqui e a única coisa que você tem para mostrar é marcas. Mas eu quero te dizer, isso vai revelar quem você é diante de Deus. Porque aquilo que você suportou te fez ser quem você é. Os processos te fez chegar onde você chegou. E eu não quero delongar porque o tempo está corrido, mas eu quero que falemos um pouco sobre ser conduzidos. E me fez passar. E me fez passar fala de alguém que é conduzido por outro. E esse, Ezequiel está dizendo que ele era conduzido por um homem que tinha uma ferramenta de medir e que media e fazia ele passar. Conduzia ele pelo caminho. Ei, o problema não é ser conduzido, é quem vai me conduzir. Se você entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, fique em paz, porque Ele vai te conduzir. Mas se você ainda não se decidiu diante de Deus, quem é que tem te conduzir? Eu mesma, eu sou dona de mim, será mesmo? Porque a maior ignorância daqueles que estão lá fora é achar que são livres, quando na verdade são escravizados. Porque liberdade só se tem em Cristo. E liberdade não é libertinagem de pecar. Liberdade é saber que eu posso não pecar. Aleluia. Eu posso decidir não pecar, Emily. E isso fala de liberdade. Porque alguém que está lá fora e não entregou a sua vida para Jesus, vive sobre um domínio das trevas e que ele não pode escolher fumar ou não. Ele simplesmente é dominado pelo seu vício. De alguém que não pode escolher se vai ver ou não pornografia, porque ele é simplesmente dominado por esse vício. De alguém que não vai escolher se ele vai ser violento ou não, porque a ira dele é maior do que ele mesmo. Mas eu quero te dizer que alguém que entende que se entregou a Cristo, ele está sobre uma direção e uma condução, e esse é Cristo. E esse é aquele que traz a liberdade para nós, porque ele nos livrou do poder das trevas, do domínio que Satanás tinha sobre nós, e ele nos colocou em liberdade da glória dos filhos de Deus. E foi dito aqui essa noite, eu sou filho de Deus, eu posso chamar Deus de Pai. E é uma coisa interessante que uma vez eu vi uma das pregações da missionária Camila Barros, que ela vai dizer assim, que os anjos cantam santo e chamam a Deus de santo. A criação chama a Deus de Senhor, mas nós chamamos de Abba Pai. Porque se tem alguém dizendo que Ele é santo, se tem alguém dizendo que Ele é Senhor, eu posso dizer, ô papai, meu Pai, o Senhor é teu Pai. Isso nos liberta do que a religião nos impõe e nos faz viver em liberdade de ser filho de Deus. E me fez passar, ele está sendo conduzido, e o bom é porque ser conduzido me faz entender que há alguém que tem um controle maior em mim do que eu mesmo. E isso é bom porque às vezes as nossas emoções são maiores do que a nossa fé. E a gente vai pensar, se dependesse de mim eu não ia não, porque coragem está me faltando, só tem medo. Mas porque você é conduzido, você vai. Mas porque você é conduzido, você fala. Mas porque você é conduzida, Emily, você está aqui. Mas porque você foi conduzido, você veio a esta casa. Ou vai me falar que, não pensou que está frio, é sábado, podia ficar na minha casa. Mas você é conduzido, é diferente. E o Espírito quer isso, nos conduzir. Nos conduzir. Cristo quer isso, nos conduzir. E Ele quer que alcancemos níveis diferentes de profundidade. E o interessante é que pensar, depois vai ter uma outra medida, as águas vão chegar nos seus ombros, mas antes disso, depois que se chega aos seus ombros, a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel disse, não se dá. Na verdade vai chegar à sua cintura, ele vai andar um pouco mais, as águas vão chegar na sua cintura, depois que chega à sua cintura, ele vai andar mais 1000 côvados e a medida é sempre a mesma.
Níveis de profundidades diferentes, mas a medida é a mesma. Porque o Senhor mede de forma igual, mas a profundidade e os níveis, quem vai afundando, quem vai aprofundando nele somos nós. Ele é o mesmo. Aleluia. O Espírito é o mesmo. As medidas para nós e os níveis são diferentes. Entenda isso. O Espírito é o mesmo, mas os níveis que para nós mudam a partir do momento que nós vivemos uma vida de entrega e intimidade com o Senhor. João capítulo 7, versículo 37. A palavra de Deus diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus. Mas ele dizia de águas, representando o Espírito dele. Então é alguém que está caminhando sobre medidas, mas que na verdade só está alcançando níveis diferentes de intimidade com esse Espírito de Deus. Ezequiel vai passar. E o interessante é que esse mesmo homem que faz ele passar, ele vai chegar em um nível que ele não consegue mais ir andando, não. Ele vai dizer: e eu só poderia passar a nado a partir daqui. Essa medida não se dá para ir andando. Mas antes de finalizar, porque eu quero finalizar nisso, eu quero que você entenda que esse mesmo homem faz ele voltar para a margem. Porque é de alguém que está te disposto a te levar para frente, mas que, se necessário, te leva para a margem de volta. E para que leva Ezequiel para lá, gente? Porque somente lá ele vai ter a visão da vida que o rio trouxe para aquele lugar. Há coisas que são reveladas a partir do momento que a gente avança, há outras a partir do momento que a gente olha para trás. Há coisas que nós percebemos a partir do momento que a gente vai andando rumo àquilo que o Senhor nos deu e as medidas que Ele nos propôs. Mas há coisas que nós vamos só reconhecer quando nós olhamos para trás. Nós só vamos reconhecer que Ele nos sustentou até aqui. Nós só vamos reconhecer que apesar dos processos a gente está aqui. Quando a gente olha para trás e percebe que o mesmo Deus que nos deu medidas foi o que nos fez passar por elas. Há coisas que você só vai saber quando você avançar.